Olá! Quer entrar para o mercado de programação e não sabe por onde começar? Então vem comigo que nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de programação. Meu nome é Rodrigo Botana e nós vamos bater um papo agora sobre os diferentes tipos de programação. O que eu quero dizer com isso? Programar, você vai ali desenvolver algo numa determinada linguagem. Porém, hoje na área de tecnologia, você tem diversos tipos de aplicação e cada tipo de aplicação requer uma linguagem ou um estilo de programação diferente. Então, você tem programas, por exemplo, como o Word, você tem um site, você tem um aplicativo no celular, você tem uma máquina, você tem um carro, você tem uma televisão que é smart. Tudo isso envolve programação. Porém, cada tipo de aplicação envolve uma linguagem ou, pelo menos, uma forma de se programar diferente. E é sobre isso que eu quero bater um papo aqui hoje com vocês. Então, o primeiro passo para se entrar no mundo da programação, a primeira coisa que você deve se preocupar para entrar no mundo da programação é com a lógica. A primeira coisa que você deve se preocupar. Pouca gente diz sobre isso, pouca gente fala sobre isso e pouca gente vai te falar sobre isso. Eu te digo o seguinte, essa é a parte mais importante da programação, é a lógica. Se você tiver uma boa lógica, primeiro, que a lógica vale para qualquer coisa na vida. Um advogado, para tomar suas decisões, para escrever suas peças, ele se baseia em lógica. Um médico se baseia em lógica o tempo inteiro. Um engenheiro, todo mundo você vai usar para tudo na sua vida. Para você, para o seu relacionamento na sua casa, com a sua família, enfim, com seus amigos, você está o tempo inteiro exercitando lógica. Então, você ter uma boa lógica é o principal início e o principal caminho para você ser um bom programador. Muitas linguagens são muito semelhantes em diversas áreas. Então, por exemplo, você pode ter uma linguagem que vai fazer, você pode ter um Java, um JavaScript, um PHP, um Python, em diversas situações, eles são muito semelhantes. E as linguagens, todos os programas, tudo que você vai desenvolver, existe uma linha de desenvolvimento, existe uma linha de raciocínio, existe uma lógica. Então, exercitem a lógica. Hoje existem ferramentas fantásticas para você exercitar a lógica, independente da linguagem que você for adotar, que você for programar. E você pode, e não só, e a lógica eu acho tão importante, e na verdade é tão importante, que não é só para ser um programador. Você pode, por exemplo, muito bem você ser um analista financeiro, que você vai utilizar ferramentas dentro do Excel, você vai criar macros no Excel para acelerar um processo, automatizar uma tarefa, ou criar algo, um dashboard, enfim, você precisa saber lógica. Então, o primeiro passo para quem quer ter conhecimento na área de programação, seja uma pessoa que quer desenvolver uma carreira de programador, quanto uma pessoa que quer apenas ter conhecimento sobre programação para auxiliar em determinada tarefa, auxiliar num determinado ponto profissional, o principal elemento que deve ser estudado e entendido é a lógica de programação. Através dela, você vai conseguir ter um bom resultado, seja naquilo que você decidir fazer. E digo mais, uma pessoa hoje com uma boa lógica, ela pode, por exemplo, começar a desenvolver uma aplicação web em PHP, e aí ir para uma outra empresa, para um outro mercado ou para um outro projeto, onde esse projeto tem ali um front-end, uma parte ali que lida com o usuário, que utilize JavaScript, e a pessoa pode nunca ter visto JavaScript na vida, mas se tiver uma boa lógica, ela vai muito rapidamente conseguir entender aquela linguagem, conseguir aprender aquela linguagem e conseguir desenvolver o projeto naquela nova linguagem. Ou apareceu um projeto em Python ou em Golang, enfim, quem tem um bom conhecimento de lógica, e é lógico, e
um bom conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação, que é o caminho natural, você ter primeiro uma base boa de lógica, depois ir para uma linguagem de programação. Juntando esses dois, fica muito fácil você aprender uma nova linguagem ou você ir para uma outra área que não seja a sua área original. Então, se você pretende ir para a área de programação, se você já está começando na área de programação, ou se você é um programador iniciante, se preocupe com isso. Faça uma autoanálise e veja como está a sua lógica. Existem alguns portais, alguns sites e algumas ferramentas que atuam muito bem nessa área. O Google, para você ter uma ideia, o MIT tem ferramentas fantásticas para você trabalhar com lógica desde crianças. Eu sou programador, eu sou professor de um curso de programação de games para criança, onde a gente trabalha lógica o tempo inteiro, sem linguagem de programação, só através de pecinhas. O Google tem uma ferramenta que ele brinca no site para crianças, só vinculada à lógica, tão importante que é a lógica na vida das pessoas. Então hoje as Big Techs, ou o Instituto, o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais importantes do mundo, se preocupa com lógica desde criança, porque eles sabem da importância que tem isso na vida das pessoas. Primeiro passo para se entrar no mundo de programação. Aí um outro tópico que eu quero falar, aí agora já começa cada um desses tópicos teoricamente independentes. A lógica, eu acho que todo mundo depende dela, você vai precisar de lógica para qualquer um desses tópicos que eu vou comentar nesse post, mas o próximo passo seria programação web. O que é programação web? É a programação onde você vai utilizar como ferramenta para visualizar o seu sistema o navegador internet. Então você tem uma forma de desenvolver que o usuário, para utilizar aquele seu programa, aquele seu sistema, vai utilizar o navegador internet, ou até mesmo, existem aplicativos que têm um navegador embutido, enfim, mas que estão na internet de alguma forma. Normalmente, você tem isso dividido entre duas, como é que eu posso te explicar? Duas áreas. Você tem o que a gente chama de cliente, que é o que o usuário está vendo, então aquilo está dentro do navegador. O navegador internet ele consegue entender determinadas linguagens, determinado tipo de código, normalmente o HTML, basicamente HTML, JavaScript e CSS. Então HTML é a estrutura de tudo aquilo que você está vendo. JavaScript é uma linguagem de programação de cliente, que você vai interagir com ela dentro do navegador. E o CSS são códigos para que você consiga deixar cuidado visual da sua aplicação. Basicamente isso. Tem mais elementos, mas você sabendo desses três, você já tem uma noção do que é ali uma página na internet. E normalmente essa página na internet, essa programação para web, ela está distribuída entre um cliente, que é o seu navegador, e um servidor, é onde fica hospedado ali o seu site, o seu sistema. Então o seu navegador faz uma requisição para esse servidor processa essa sua requisição, devolve para o seu navegador um código que o navegador consegue entender e mostrar para você na tela. Então esse é um estilo de programação que é chamado de programação web. Hoje está também dividido nessas duas áreas. Você tem linguagens para web cliente, que você vai programar basicamente tudo de uma forma que aconteça no navegador, que a troca de informações entre o navegador e o servidor sejam cada vez menores, você vai processando as coisas ali na tela, e conforme ele precisa de uma informação do servidor, ou por exemplo, imagina uma lista de clientes, você tem esses clientes, eles não ficam armazenados no seu navegador, eles ficam lá no servidor, até por uma questão de segurança, de proteção. Então quando você eu quero pegar a lista de clientes, você pede para ver a lista de clientes, essa sua aplicação faz uma requisição para o servidor processa essa requisição e devolve para cá. Então, basicamente, programação web hoje está vinculada nessas duas formas de programação. De cliente, você tem aí JavaScript principalmente, TypeScript, JavaScript, e aí alguns derivados que são o que a gente chama de frameworks. Frameworks são
pacotes de uma determinada linguagem que tem diversos processos pré-feitos, pré-prontos, que auxiliam e que ajudam na programação de um determinado sistema ou de uma determinada aplicação. Por exemplo, você pegar um framework em PHP, que é uma linguagem de servidor, já vou voltar aqui nas linguagens, você tem ali, se você quiser fazer um sistema de login manual, você vai ter que programar diversas linhas e se preocupar com diversas coisas para fazer um determinado login e senha para um usuário. Utilizando um framework, muitas vezes aquilo já vem quase que 100% pronto, ou pelo menos você tem diversas áreas que você teria que se preocupar prontas, principalmente com relação à segurança e com relação à qualidade de estrutura de programação. Então, o framework ele nada mais é do que um pacote de pré-configurações ou de pré-composições de uma determinada linguagem que vai te auxiliar no desenvolvimento utilizando aquela determinada linguagem. Então, aí para cliente, a gente tem o JavaScript, TypeScript e alguns desses frameworks ou pacotes que você tem o Vue, que você tem o Node, você tem o React, enfim, você tem aí algumas frameworks, algumas estruturas que você vai ouvir falar de JavaScript para você atuar do lado do cliente. Inclusive, muitas vezes, também algumas delas é possível também na parte de servidor. E na parte de servidor para web, também você tem aí PHP, que hoje é a linguagem, hoje não, já faz algum tempo, é a linguagem mais utilizada da internet. Você tem grandes aplicações aí que são muito utilizadas na web, baseadas em PHP, desenvolvidas em PHP, como o WordPress, por exemplo. Na área de e-commerce você tem o WooCommerce, você tem estruturas para e-learning, enfim, diversos grandes sistemas. O PHP foi utilizado durante muitos anos para muitas aplicações, foi uma das linguagens utilizadas ali no início do Facebook, enfim, é uma das linguagens mais importantes da internet hoje, está voltando com muita força. O PHP teve durante uma época um pouco em baixa, eles fizeram diversas melhorias na linguagem e ela está voltando com muita força. Então é uma das linguagens hoje de programação web de servidor mais importantes. Então você tem PHP, você tem Java, você tem Python, enfim, você tem aí uma série de linguagens que você pode utilizar no lado do servidor para te gerar aplicações web, que trabalham sempre dessa forma. Você faz a requisição, há um processamento no servidor, esse processamento gera um código que o seu navegador consegue interpretar, ele devolve isso e esse código é mostrado na tela. Então, basicamente isso, programação web. Depois nós temos aqui programação desktop. Programação desktop é programação para que, como o próprio nome diz, você vai utilizar no seu computador em si, diferente de a web. A web você utiliza no seu computador ou no celular, mas através do navegador. O desktop é, por exemplo, o Word, o Excel. Hoje eles também já estão utilizando muita coisa de servidor remoto e tal, mas basicamente são aplicações desktop. São aplicações desenvolvidas também com várias linguagens. Você tem aí C, você tem Java, você tem Delphi, enfim, uma série de linguagens que inclusive já existem até módulos para você desenvolver desktop com PHP, com JavaScript, enfim, cada linguagem faz aí a sua, com Python, cada linguagem tem ali a sua modulação para que você utilize ela de acordo com o que for preciso. Lógico que cada linguagem tem a sua característica onde ela é um pouco melhor, então esse é um dos processos interessantes aí na definição de um projeto, quer dizer, você entender o projeto e conseguir determinar qual que é a melhor linguagem para aquilo. Então a programação desktop é aí um programa que você vai desenvolver para rodar no computador do seu usuário. Ele tem uma forma completamente diferente, ele vai se comunicar com o Windows e não com o navegador. Quando você programa para a web, você está o tempo inteiro se comunicando com o navegador. Quando você faz um programa para o desktop, você está se comunicando com o Windows ou com o Macintosh ou com o Linux, ou seja, com o sistema operacional. Para, por exemplo, o Windows, vamos falar no Windows, que é o mais comum,
ele tem lá uma propriedade que é a janela. Quando você clica em algo, quando você pressiona para deletar um arquivo, aparece uma janelinha ali perguntando se você tem certeza que deseja excluir. Aquilo é uma janela padrão do seu sistema operacional. Então, aquilo ele já é um pré-programa que o seu sistema operacional entende que as linguagens de programação para desktop, quando você precisa fazer uma janelinha daquela, você simplesmente envia um comando e aí você só customiza a janela com o texto, com a cor que você quer, e com o layout, o tamanho e tal, mas o sistema operacional já entende que ele tem que mostrar aquela janela. Então, essa é uma diferença grande, por exemplo, a programação da web, a forma como você vai programar e a forma como você vai interagir. Na web você interage com o navegador, na programação para desktop você vai interagir com o sistema operacional. O próximo item é programação de apps ou aplicativos para celular. Também são utilizadas outros tipos de linguagem, algumas delas comuns. Você tem, como eu disse antes, tem linguagens que têm aí as suas ferramentas, as suas adaptações para cada uma das áreas, mas você tem basicamente hoje duas plataformas, que é o Android, que é do Google, a plataforma do Google Android, que é utilizado por celulares de diversas marcas, e o iOS, que é a plataforma da Apple, que é o sistema operacional da Apple, utilizado nos iPhones. Então, o Android utiliza Java como base, o iOS utiliza o Swift como base, como linguagem raiz, vamos dizer assim, como a linguagem oficial. Porém, para você, hoje, lógico, também, como qualquer tipo de aplicação, como eu comentei atrás, você vai selecionar a melhor ferramenta para desenvolver aquilo que você precisa. Então, muitas vezes você não pode pegar, por exemplo, um caminhão para você bater um prego numa madeira, né? Você vai utilizar um martelo pequeno, você não vai utilizar aí aquelas coisas para fazer viga de prédio. Então você vai verificar qual que é a melhor ferramenta para fazer aquele seu projeto. E por conta disso, para você não ter que desenvolver o mesmo projeto em duas linguagens, e alguns projetos são feitos, principalmente grandes projetos, por conta de ter características muito específicas e precisar de processamento muito controlado, de ter desempenho muito forte, acabam se tendo a necessidade de desenvolver duas vezes, uma vez para iOS e uma vez para Android. Mas foram lançadas diversas linguagens que interpretam esse código. Então, são linguagens que você programa uma vez e depois você só gera a aplicação para Android e gera a aplicação para iOS utilizando o mesmo código. Uma dessas linguagens criadas pelo próprio Google e que é excelente, uma linguagem muito bacana, é o Flutter, que você consegue, cria como se fossem páginas web dentro, mas com os conceitos de app, para que você consiga criar suas aplicações e você desenvolve uma vez só e depois gera aplicação em cada uma delas. Existem outros, o React Native, você tem vários outros pacotes aí de programação e linguagem de programação que você também consegue gerar, específico para aplicativo. Então também é um tipo de linguagem diferente, que você vai ter que programar com algumas especificidades para aquele tipo de aplicação que é o aplicativo de celular. É uma área também muito bacana hoje em dia, tem muito mercado, porque praticamente tudo hoje migrou para o celular. Utiliza-se muito computador ainda, mas hoje você vê aí, dependendo do tipo de aplicação que você tem aí 70%, às vezes 80% dos seus usuários em mobile. Então você tem aí muita coisa, é muito importante hoje o desenvolvimento de um aplicativo. A próxima seria a próxima área de programação que eu queria citar é a programação através de linha de comando. Também é muito utilizada, normalmente para se fazer tarefas que não dependam de interferência humana. Você tem muita coisa feita em sistemas que são processos que devem ser executados, às vezes de tempo em tempo, às vezes com um determinado gatilho, às vezes até mesmo por comando manual,
mas que vão efetuar processamentos e que não dependem de interferência humana. Eles não precisam de uma tela ali para você ficar clicando ou, enfim, tendo qualquer tipo de interatividade. Alguns deles, é claro que às vezes até tem ali uma interação, às vezes chamando uma janela, ou muitas vezes até por linha de comando mesmo, perguntando um sim ou não, ou escolha uma das opções, 1, 2, 3, 4, enfim. Mas são programas que são muito utilizados para desenvolver funções, tarefas, normalmente tarefas ou pesadas, que exigem muito processamento. Então, ao invés de você ter uma tela para aquilo e aquela tela ficar ali parada e o usuário não ter o que fazer com ela, ou tarefas muito pesadas ou tarefas muito repetitivas que você tem que executar, por exemplo, todo dia às 1h da manhã, todo dia às 8h da manhã, ou de hora em hora, ou a cada meia hora, ou de minuto em minuto, ou de segundo em segundo, enfim. Então você tem aí algumas linguagens de programação, você tem Golang, você tem Python, você tem, enfim, prompt em linguagem basic, você tem o PHP, tem linha de comando, você tem uma série de linguagens também o Java, você tem uma série de linguagens que você pode utilizar como linha de comando. São linguagens normalmente utilizadas para isso, para fazer processamento, para processar algo que não tenha muita interação com as pessoas, com o usuário, e que normalmente processam muita informação, ou às vezes processam pouca informação, mas tem que processar muito, fazer uma determinada verificação a cada determinado tempo. Você tem você pode ter, por exemplo, um sistema na web, ou um sistema num aplicativo, ou um sistema no desktop, que cria uma fila de tarefas, que cria ali uma mensageria que você tem. O sistema precisa, através da interação humana, ele gera uma fila de tarefas, por exemplo, que deve ser feita. Vamos supor que vamos simular, por exemplo, a questão de um e-commerce. Então você pega um e-commerce grande, que você tem venda o tempo inteiro, você tem X vendas por segundo ali acontecendo, você tem milhares de pessoas visitando esse e-commerce e fazendo compra, e você tem a simples tarefa de mandar um e-mail para a pessoa confirmando se aquela compra foi feita ou não, para ela não estar naquele processamento, quer dizer, para você não clicar no botão pagar, ela autorizou o cartão e aí esperar enviar o e-mail, o servidor de e-mail para poder chegar para você não ter que ficar esperando aquilo, ela cria uma fila, fala, você tem que mandar um e-mail de ok para esse cara aqui, e você tem um sistema rodando ali atrás em background, independente, que fica só olhando essa fila, fala, eu tenho que mandar e-mail para alguém, tem que mandar e-mail para esse cara aqui, pum, acabou. Esse pode ser um sistema feito em linha de comando, que não precisa de uma interface, ele não precisa ter uma interação com ninguém, é um sistema que fica ali rodando quietinho e fazendo uma determinada tarefa. Então é um tipo de programação também, é uma programação que muitas vezes é utilizada junto com as outras, feitas até mesmo pelo mesmo programador, porque muitas vezes é feito com a mesma linguagem de comando. Depende, né? Você tem, como eu disse, cada linguagem tem a sua área ali que ela é mais forte, que ela é mais apropriada, que ela é melhor para aquele tipo de tarefa. Então você pode ter uma determinada linguagem para uma aplicação, ter outra para rodar essas tarefas de linha de comando, e aí você se tornando aí cada vez mais um programador mais completo. Uma outra área de programação, que é muito interessante também, a questão de automação e robótica. Você tem automação, por exemplo, vamos falar num exemplo simples, que hoje em dia está muito na moda, a questão da automação residencial. E aí você tem, por exemplo, a Alexa, que da Amazon, e você tem o do Google, enfim, você tem aí assistentes que você consegue, através da voz ou de aplicativo, se comunicar com os seus aparelhos, e você pode utilizar programação para isso. Então, você tem, por exemplo, o Arduino. O Arduino hoje já tem... O Arduino é um kit que foi criado, onde você tem uma plaquinha, uma placa que você se conecta no computador, faz programação, e ela tem diversas portas
que você pode ir colocando componentes a ela e criando diversas situações. Então você pode controlar luzes, aí você tem sensor de umidade, tem sensor de temperatura, tem motor que você pode ligar nela, você tem placa de rede sem fio, você tem, enfim, uma série de componentes que você pode conectar nessa placa e, através de programação, você dizer, olha, se vier determinado comando, você faz isso, ou quando isso estiver dessa forma, faça isso. Enfim, por exemplo, eu tenho em casa um regador automático, então eu tenho essa plaquinha com um medidor de umidade na terra, na minha horta, e aí conforme essa umidade baixa, quer dizer, isso eu peço para rodar no pôr do sol e antes do sol nascer, quer dizer, no final da tarde, comecinho da noite e bem de manhãzinha, eu verifico como está a umidade. Se tiver baixa, ele abre um dispositivo que a água passa e rega ali. Então você consegue fazendo automações, e é isso. Hoje você já tem placas do Arduino que integram com a Alexa. Então você já pode começar a controlar essas coisas com a voz, enfim. Isso falando de automação residencial, e aí você pode ter isso para dentro de prédios comerciais, você pode ter isso para dentro de empresas, você pode ter isso para dentro de fábricas. Então a automação também é um mercado que está cada vez mais e envolve programação. E a robótica também nessa linha. Então você tem hoje, você tem carros autônomos, você tem as fábricas, você tem as coisas funcionando por robô, aquelas mãos eletrônicas que pegam, você pega uma montadora de automóveis, você vê o tempo inteiro ali robôs montando, e tudo aquilo, tudo vem por trás, tem uma programação. Então você tem ali eletrônica e você tem programação para dizer o que ele deve fazer, como é que ele deve fazer, tudo aquilo é comandado via programação. Então é uma outra área da programação também, que também tem suas linguagens específicas, suas formas específicas de programar, e também tem um mercado bastante interessante. E por que estou falando sobre isso tudo? Por conta disso, porque é uma área que, quando você decide falar, eu quero ser um programador, é interessante você decidir qual área que você quer ir, porque você vai ter que focar, é muita coisa, né? Você vê, agora a gente está na metade aqui do assunto, e olha o que já foi falado, olha as áreas que tem, e cada área tem a sua particularidade. Então é importante você conhecer para que você consiga aí ter um foco e se desenvolver nessa área. A próxima área que eu queria falar é a parte de games. Então, essa é uma área que todo mundo conhece, todo mundo aí já teve infância, ou joga, ou já jogou alguma vez na vida, ou já acompanhou, ou conheceu alguém que joga. E essa parte de games hoje também está dividida entre game para computador e game mobile, game para você jogar no celular. São formas diferentes de se fazer o game, são linguagens diferentes, são formas diferentes de programar, mas também que tem um mercado muito bacana e que envolve exatamente como as outras, ou seja, especificidade. Você precisa definir que é isso que você quer, porque você vai estudar uma linguagem específica. Sim, tem linguagens que você vai utilizar para desenvolver games, que você pode utilizar para fazer aplicativo desktop, que você pode utilizar para desenvolver app, enfim, elas também são incomuns com outras áreas, mas é uma forma diferente de se programar, é outro foco, são outras preocupações. Então você vai utilizar comandos ou recursos da linguagem que normalmente você não utilizaria numa aplicação web, por exemplo. Enfim, quando você vai dependendo do tipo de programa que você vai desenvolver, de projeto que você vai desenvolver, você vai usar alguns recursos, no outro tipo você vai usar outros recursos. Então, por isso também é importante entender e focar, porque você realmente vai estudar na área de games, você vai estudar muita coisa que normalmente você não usaria numa aplicação, por exemplo, no desenvolvimento de um e-commerce, ou desenvolvimento de um ERP, de um sistema gerencial de uma empresa, de um sistema de uma padaria, por exemplo. Você num game vai utilizar recursos que você não vai utilizar num sistema de padaria, por exemplo. No sistema de padaria você vai utilizar muito recurso que você não vai utilizar no game. Você pode usar até a mesma linguagem para fazer os dois.
mas você vai ter focos completamente diferentes. E aí hoje em dia, está muito aí na moda a questão de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então, você tem hoje linguagens focadas em atuar nessa área, que é o seguinte, é a máquina aprender algo para que ela consiga pensar. Então, você tem um exemplo muito comum, que, por exemplo, você tem os grandes players aí do mercado, a Google, Microsoft e Amazon, muitas ferramentas de machine learning para que você possa integrar nos seus projetos, porque é uma área muito difícil, muito complicada, envolve muita matemática. Então, as empresas têm pensado nisso para tornar isso escalável, quer dizer, para que isso chegue no maior número possível de pessoas, para que o maior número possível de pessoas consiga utilizar machine learning. Eles precisam deixar isso o mais palatável possível, mais simples possível para as pessoas utilizarem. Então, tem um exemplo da Amazon bem bacana, que você pega, por exemplo, dados da sua empresa, você pega um Excel com dados aí de, sei lá, 5 anos para trás, mês a mês, o quanto está vendendo, e ele consegue te dar uma projeção, por exemplo, de como é que vai ser o ano que vem, baseados aí em como é que é em sazonalidade, quer dizer, ou seja, o que é o machine learning? É você fornecer informações dentro de uma estrutura computacional, dentro de um sistema desenvolvido. Você fornece informações estruturadas para aquele sistema, estruturadas que eu digo não necessariamente tabuladinhas como o Excel, mas enfim, informações de algum formato, de algum padrão para aquele sistema, para que aquele sistema possa aprender com aquelas informações e, baseado naquilo, te dar informações futuras ou te auxiliar numa determinada tarefa naquele momento. Então, ele é muito utilizado nessa linha, na linha aí de machine learning, quer dizer, é aprendizado de máquina mesmo, é fazer com que as máquinas comecem a aprender através do conhecimento que já existe. Uma outra área bem interessante, que também está sendo muito utilizada hoje em dia, é a realidade virtual, ou VR. A programação para VR você vai utilizar ali aqueles óculos de realidade virtual, é fazer com que você, como o próprio nome diz, com que você tenha a impressão de que você está dentro de um outro mundo, você está numa realidade virtual. Então você tem aí, por exemplo, jogos de corrida que você joga com um óculos de realidade virtual, que você tem a exata sensação que você está dentro do carro, você olha para o lado, você vai olhar para o lado do carro, você está, ou jogo de simulador de voo também, que você olha, você está olhando para o lado e você está vendo aqui o chão, ou as nuvens, ou as montanhas, e na verdade você está ali sentado no seu computador. Então, hoje é muito utilizado também para simular diversas situações, para você ter simulação de ambientação, você tem até mundos paralelos, né? Estão se criando aí mundos paralelos, onde você até compra propriedade, você negocia, você cria empresas virtuais, enfim, para que você tenha exercício, você tem muito exercício dentro dessas coisas, para que você consiga simular algo que para simular no mundo real é mais complicado. Então, é utilizado tanto para treinamento, quanto para você visualizar algo que não está pronto. Você pode criar uma realidade virtual, por exemplo, num óculos 3D, para você visualizar um apartamento que está na planta, para você visualizar um projeto numa indústria. Enfim, é uma linha de programação e também é feito via programação. Você vai desenvolver isso com linguagens específicas ou plataformas específicas, mas que é possível você desenvolver aplicações dessa forma, onde você coloca um óculos e você vai ter essa ideia de que você está naquele ambiente, você está criando uma realidade virtual. Além disso, você tem também a realidade aumentada, que é conhecido lá fora como AR, de Augmented Reality, e aí você tem aquela mistura que ficou muito famosa com as pessoas no jogo do Pokémon, que é aquela mistura de realidade com a computação. Então, o joguinho do Pokémon, você apontava o seu celular para um determinado local que tinha ali um personagem,
e você estava vendo aqui, por exemplo, meu teclado, estava apontando meu celular para o meu teclado e o personagem aparecia pulando em cima do meu teclado. Isso é a mistura do personagem computacional com a imagem real ali do meu teclado. Isso é a realidade aumentada, está sendo muito utilizada também para treinamento, tanto para treinamento quanto para operações remotas, para você conseguir fazer algo do outro lado do mundo através de internet, através de estrutura computacional. E o último tópico que eu queria comentar sobre programação é sobre internet das coisas. O que é a internet das coisas? A internet das coisas hoje em dia também está muito na moda, está muito sendo muito falado, que é a questão de você, como o próprio nome diz, ter objetos conectados. Então, a Alexa trouxe isso de uma forma muito forte, assim como tem o assistente do Google e tal. Você tem aí objetos, você tem elementos, como o próprio nome diz, coisas conectadas entre si ou na internet. Então você tem aí equipamentos, você pode ter o seu, hoje em dia você pode ter o seu equipamento de ar-condicionado, existem ar-condicionado, por exemplo, para residência, que você pode ter ele conectado na internet e você está chegando em casa e ligar o ar-condicionado para você chegar em casa e ter ele numa temperatura, na temperatura que você deseja. Você tem a própria Alexa comandando lâmpada do quarto, enfim, você tem uma série de equipamentos, você já tem roupa hoje conectada, você tem geladeira, você tem uma série de equipamentos que estão com a própria televisão smart, né? Está conectada o tempo inteiro. Então você tem uma série de equipamentos conectados à internet e que vão, através disso, realizar tarefas ou automatizadas ou por comandos. A gente se fala internet das coisas, porque o objetivo é a conexão com a internet, porque, claro, você tem um equipamento ali conectado via Bluetooth, por exemplo, só entre você e o equipamento quando estão próximos, acaba não sendo muito útil. O ideal realmente é ter as coisas conectadas na internet para que você possa comandar remotamente, possa se comunicar com outro. Veículos hoje, até que na questão de direção autônoma, eles se comunicarem entre eles para saber que está vindo, para poder frear, para enfim. Então você começa a ter aí um universo monstruoso de equipamentos conectados com a possibilidade de interação e de, enfim, de atitudes dentro daquele equipamento remotamente ou através ou em conjunto com os próprios equipamentos. Esse também é uma outra área de programação, uma programação feita com outras linguagens, como eu já disse, que podem ser utilizadas, podem até ser linguagens que já passaram aqui, que já foram comentadas, mas também num formato diferente, numa forma de desenvolver diferente, numa plataforma diferente, enfim, num mercado diferente. É isso. Eu acho que eu queria, espero que eu tenha ajudado aí a você que talvez tenha passado. A gente começou falando sobre o mercado de tecnologia nesse vídeo, e aí agora eu estou falando um pouco sobre, dentre as áreas de tecnologia que eu comentei no primeiro vídeo, agora eu estou falando sobre programação, que é uma área específica, a área que tá o foco desse canal. Mas ainda a gente tem aqui a parte de web, então daqui para frente eu vou começar a falar mais de programação web, vou dar uma dica ou outra sobre as outras áreas, mas a gente vai falar muito mais aqui de programação web. Mas o meu objetivo era fazer com que você que está querendo entrar no mercado de programação ou que está começando, que tenha aí uma ideia, dar uma varrida aí nessas áreas de programação. Essas são, acredito, as principais áreas. Tem algumas outras áreas aí que estão aparecendo, que aparecem, que estão acabando, enfim. É um mercado dinâmico, mas eu acho que essas são as principais áreas de atuação aí no mercado de programação, para que você tenha uma ideia de cada uma delas e possa conseguir aí conceber e começar a ver para onde que você vai caminhar. Então, era isso que eu queria te passar. Muito obrigado aí pelo seu tempo e te vejo em breve. Um grande abraço.